Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a vida de todos vocês, estejam todos debaixo da bênção do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, venha nos envolver de tal maneira e nos conduzir para que estejamos louvando a Deus em oração, em louvor, em gratidão, leitura da palavra e também meditação. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro, estamos aí finalizando o mês de setembro de 2020, 19h30. Estamos fazendo a nossa transmissão de todas as quartas-feiras, nesse momento de pandemia mundial do coronavírus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que aqui já se fazem presente conosco. Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes. Deus abençoe a sua vida, a Elícia Tardem, e também Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos, presbítero José de Almeida. Nós vamos falar com Deus, vamos pedir a direção, a orientação e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Terça, quarta-feira, é dia que nós temos os nossos estudos bíblicos das congregações. Nós temos as nossas congregações de Coqueiro e Betânia, no bairro Belo Horizonte, aqui em Volta Redonda, nas quais as quartas-feiras têm os seus estudos bíblicos. Nós, com toda a segunda igreja presbiteriana, os irmãos aqui presentes, a Elaine César, nosso irmão Ângelo, lembrando aí do Samuelzinho, né? Sempre quando eu vejo o Ângelo, não pode esquecer do Samuelzinho, né, Samuel? Que está aí acompanhando conosco a nossa transmissão do nosso estudo bíblico. Todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, a bênção do Senhor sobre a sua vida e as nossas congregações. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós nesse instante estamos aqui reunidos como igreja, corpo de Cristo. Mesmo que não estejamos presencial, mas a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a suficiência do Senhor em Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo, que nos alimenta através da Tua palavra, o mesmo Espírito que um dia nos convenceu do pecado e nos fez chegar a Cristo, nos convenceu da justiça, do preço que foi pago por Cristo na cruz, derramando seu sangue por nós, e também do juízo, porque haverá um dia que prestaremos conta diante do Senhor de tudo. E assim, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra do Senhor Jesus para nós é: aquele que nele crê tem a vida eterna, e também será ressuscitado no último dia. São essas palavras que nos motivam, que acima de tudo nos garante a salvação em Cristo, porque a Tua palavra nos diz que se confessarmos com os nossos lábios que Jesus é Senhor e Cristo e Salvador, o Filho de Deus, e que só nele alcançamos a remissão dos nossos pecados, nós alcançamos a vida eterna. Por isso te louvamos, meu Deus, te adoramos e glorificamos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. E pedimos a continuação das Tuas bênçãos sobre a Tua igreja aqui reunida, mesmo de forma online, mesmo de forma virtual, mas a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, da nossa segunda igreja presbiteriana e de todos os irmãos que estão aqui acompanhando conosco, irmãos de outras cidades, de outros estados, e aqueles que vierem a ouvir e participar dessa meditação, que ela fica postada no canal do Facebook. Todos sejam ricamente abençoados, os irmãos, a sua família, a sua casa, o seu lar, para que possam ser, ó Deus, abençoados e o Teu nome seja glorificado. O Teu nome seja adorado, ó Deus, em Cristo Jesus. Nós continuamos, ó Deus, pedindo em oração por essa situação que estamos vivendo, essa pandemia mundial do coronavírus, esse momento em que o Senhor, ó Deus, tem permitido esse vírus sobre a face da terra. E nesse momento, ó Deus, não tem nenhuma nação, não tem nenhum cidadão, nem tem nenhuma pessoa que possa, ó Deus, se isentar ou que possa, ó Deus, estar imune a essa situação.
todos estamos debaixo, Deus, dessa situação, mas também todos estamos debaixo da tua mão de misericórdia e graça e também de justiça, porque o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Nós temos vivido o dia como os dias de Samuel, em que a palavra do Senhor tem estado muito escassa, não pelo volume de Bíblias impressas ou até pelo volume de Bíblias que temos hoje sobre a face da terra, mas é a questão da leitura, acima de tudo, do conhecimento, da sabedoria e do entendimento dado, a revelação do teu Espírito Santo na palavra, para que a igreja do Senhor Jesus seja alimentada. Por isso nós pedimos nessa noite, derrama, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja, para que nós possamos entender os teus propósitos revelados na tua palavra. Assim oramos agradecidos e o fazemos na certeza de que clamamos, suplicamos, louvamos e intercedemos e temos agradecidos e também em ação de graças. O fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Lúcia Amaral, também para a nossa irmã Dalva, né? Estamos orando aí pela Dalva, pelo Sr. José, né? Que quebrou o pé, já fez a cirurgia, fiquei sabendo aí que já está indo para casa. Nós vamos no tempo certo estar visitando os irmãos, né? Estamos ainda nesse momento de pandemia, né? O nosso irmão Gedivaldo e a Jane, também o nosso irmão Elton Eringer, né? E os demais que aqui eu já disse o nome. Vamos na sequência e vamos louvar a Deus. Vamos cantar nesse momento o hino de número 198 do nosso inário, que tem como título Salvação Graciosa. Hino de número 198 do inário Novo Cântico, Salvação Graciosa. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do momento de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus.
Louvado seja o nosso Deus pela salvação em Cristo Jesus. Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia e graça e salva o pecador. Aleluia! Nosso irmão Sérgio Coutinho, Deus abençoe. Nossa irmã Célia Queiroz também, Deus abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus, livro do profeta Samuel. Ontem nós falamos sobre a oração de Ana. Não a oração que Ana pediu Samuel, mas a oração que Ana agradeceu e a oração de consagração de Samuel para o serviço do Senhor. Também nós vamos ler hoje em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do verso de 1 ao 14, quando Deus fala com Samuel. Vamos ler então? É o livro do Samuel, né, Samuel? Livro do Samuelzinho que está aí acompanhando conosco aí, ó. Livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Também mandar um abraço aí para o nosso irmão Eli Medeiros, aí o casal nos acompanhando, a Celinha Queiroz e o nosso irmão presbítero Eli. Também para o nosso irmão presbítero Josias Cessa, Deus abençoe a sua vida, também conosco. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Bem, e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado a respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Bem, a história do profeta, a história do sacerdote, a história do juiz, que também foi Samuel,
Por isso Samuel é chamado de tipo de Cristo, né, segundo a teologia, porque aqueles homens, assim como também acontecimentos e coisas pelas quais Deus permitiu que aconteceram não só com pessoas, mas através de pessoas no Antigo Testamento, que apontam para Cristo, nós chamamos na teologia reformada de tipos de Cristo. E Samuel foi a autoridade porque ele foi o último dos juízes. Também ele foi profeta. Nós temos o livro, né, de 1º e 2º Samuel. E também ele foi sacerdote, porque a palavra de Deus diz, né, que ele ministrava na casa do Senhor. Bem, Samuel ministrava perante o Senhor, ou seja, na adoração a Deus, né, nos sacrifícios, naquilo que o Senhor havia prescrito na lei, principalmente a lei sacrificial, a lei litúrgica, a lei do culto de Israel. E naqueles dias, raramente o Senhor falava a uma pessoa diretamente, no caso, através de um profeta. Só que o Senhor Deus, poucas mensagens vinha dando ao povo de Israel. As visões também eram muito raras. E aí, num dado momento, Deus levanta um profeta no meio do povo de Israel. E esse profeta é Samuel. Deus manda Samuel falar algo que o próprio Deus diz assim: olha, quando isso ficar sendo conhecido, que for profetizado, e ainda mais, porque o profeta, para ser confirmado como profeta, como boca de Deus, a sua profecia tinha que se cumprir, para que mostrasse que realmente Deus mandou o profeta falar aquilo que ele falou. E aí nós vamos entender que tudo que Deus falou, através do profeta Samuel, aconteceu. Nesse caso aqui, bem especificamente, sobre os filhos de Eli e o próprio Eli, Deus manda Samuel falar, e ele fala isso diretamente a Eli, ele profetiza, e o que ele profetiza acontece, porque os filhos de Eli, que iriam ministrar como sumos sacerdotes no lugar de Eli, porque Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote daqueles dias, os filhos de Eli estavam fazendo coisas que a palavra de Deus diz que eram execráveis, ou seja, coisas abomináveis diante de Deus. Por exemplo, na adoração a Deus, haviam as mulheres que serviam, né, na tenda, que ali ainda não havia o templo, né, de Salomão, até porque quem vai ungir Davi é Samuel como rei, depois que vai vir Samuel, vai vir Salomão, e depois que vai vir a construção do templo. Os filhos de Eli, eles tomavam essas mulheres que estavam ali a serviço da tenda da congregação, a serviço do Senhor, né? Provavelmente ali na questão de limpeza, na questão de ornamentação, na questão assim de todo o cuidado ali, do cuidado das vestimentas, quem sabe dos sacerdotes e tal. Enfim, as mulheres que estavam a serviço do templo do Senhor. E os filhos de Eli estavam tendo relações ilícitas com essas mulheres, porque eles eram sacerdotes, eles eram autoridade. Os filhos de Eli também, eles estavam sendo autoritários com respeito às ofertas, porque eles mandavam lá pegar a parte que lhe cabia e ainda mandavam buscar aquilo que bem lhe convinham das ofertas. Há uma passagem aqui em Samuel que diz que eles mandavam enfiar o garfo na panela e tirava o melhor, o pedaço que bem lhe cabia, o pedaço que bem lhe queria, né? Ou seja, partes que deveriam ser sacrificadas, as partes que deveriam ser devolvidas ao ofertante, partes que deveriam ser totalmente queimadas, enfim, aquilo que não cabia ao sacerdote, eles estavam tomando para si e profanando, né? Além de tudo, muitas outras coisas, porque esses são apenas 2 exemplos de realidades que os filhos de Eli estavam fazendo. Se eles estavam cometendo tais atrocidades, imagina o restante, a lei, a liturgia, a questão da moral, a questão da ordem, a questão de servir ao Senhor e levar o povo ao centro da palavra de Deus. Bem, Deus
então chama um profeta no meio dessa situação toda para falar. E a palavra de Deus diz que o jovem Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, diz o jovem Samuel. No verso 4 diz, o Senhor chamou o menino. Ou seja, Samuel ainda era muito jovem, ainda era muito novo. E ele vivia um tempo muito interessante, que é um tempo que tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Porque olha só, Samuel servia ao Senhor. Ele estava ali perante o sacerdote Eli, servindo ao Senhor. Perceba que ele dormia, né? O local onde que ele dormia era no templo, onde estava a Arca da Aliança. E ele ficava ali, quem sabe, olhando a lâmpada, né, ali do candelabro. Quando a lâmpada ia apagando, ele também apagava junto e dormia. Ele estava dentro do templo, ele estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ele foi consagrado para isso. Mas quando Deus chama Samuel, ele não consegue entender, porque o texto começa dizendo assim, naqueles dias, raramente o Senhor estava falando. As visões também eram muito raras, não estavam sendo frequentes. E aí Deus chama Samuel uma vez, ele vai até Eli. Deus chama Samuel uma segunda vez, ele vai até Eli. Deus chama Samuel uma terceira vez, aí Eli começa a perceber. O próprio Eli demora para poder perceber que Deus está chamando Samuel, que está falando com Samuel. Só na terceira vez que Samuel vai até Eli e diz assim, o Senhor me chamou? Ele diz assim, não, meu filho, vai dormir, eu não estou te chamando não te chamei hora nenhuma. Mas na terceira vez, o profeta Eli, ou o sacerdote Eli, olha para Samuel e diz assim, olha, quando você ouvir a voz que está te chamando, não levante e não venha até mim. Responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E na quarta vez, então, que Deus chama Samuel, ele então ouve, né, a palavra, a boca de Deus, a voz de Deus, e ele então responde conforme o profeta, o sacerdote Eli. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Perceba uma coisa, Samuel era um servo, ele era alguém muito disposto, né? Não tinha hora, não tinha dia, não tinha momento, não tinha situação. Perceba que a lâmpada já tinha apagado, já estava tudo em silêncio, ele ouve a voz do Senhor e ele por 3 vezes vai até Eli. Então ele era uma pessoa muito disposta a servir. Outra coisa, ele era muito temente, né? Porque ele estava ali a serviço do sacerdote Eli. E ele então, todas as vezes que ele ouvia alguém chamar, ele ia direto ao sacerdote. Quer dizer, ele entendia que a autoridade, ele era o sacerdote. Uma outra realidade é que Samuel, além de ser esse jovem, né, disposto, ele é também obediente. Porque na terceira vez o sacerdote ali diz para ele assim, se você ouvir de novo, faça assim e assim. E do jeito que Eli falou com ele, ele fez. E o Senhor falou com ele. Então perceba a obediência, o temor, a reverência, né, de Samuel. Quando a gente vê Samuel sendo usado por Deus, quando a gente vê a boca de Samuel falando como boca de Deus, profeta, e aquilo que ele profetizou acontecendo, então nós podemos entender isso. Ele aprendeu a ser servo na casa do Senhor. Ele aprendeu a ser obediente e aprendeu a ouvir as autoridades. Por isso ele conseguiu ouvir Deus. Mas perceba um detalhe muito interessante, irmãos. Samuel estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, dormindo e vivendo ali na casa do Senhor, e não conseguiu compreender que era a voz do Senhor. O texto nos diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E é nisso que eu quero pegar e centralizar com os irmãos. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, em adoração, ministrando perante o Senhor,
e não temos ainda intimidade com o Senhor. Ainda não conhecemos de fato o nosso Deus. Não temos ainda ouvido o Senhor, a palavra do Senhor. Nós temos vivido dias em que a Bíblia Sagrada ela tem sido impressa, ela tem sido publicada e editada em milhares e milhares e milhares de exemplares. Mas isso não significa que ela por si só, ela fala no sentido de que a Bíblia abre e sai falando pela rua fora, não. A Bíblia ela fala quando nós lemos a palavra, quando nós a tomamos como palavra de Deus, e em obediência e em reverência, em temor, como servos, nos dedicamos não apenas à leitura da palavra, mas também à obediência ao que está no conteúdo desta palavra. Muitas das vezes, querido, você pode, como Samuel, estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, quem sabe até carregando uma Bíblia, mas de repente você não tem ouvido a voz do Senhor, quando Ele tem te chamado, quando Ele tem te chamado para algo que Ele tem proposto, algo que Ele tem para que você seja usado. Samuel tinha sido consagrado, ele estava ao serviço do Senhor, mas ele demorou 4 vezes. Na 4ª vez que Deus chamou por Samuel, aí que ele teve com o sacerdote Eli, e aí Eli o instruiu a responder o Senhor, e aí sim o Senhor falou com ele. É certo que o que Deus falou com Samuel se cumpriu. Os filhos de Eli morreram. A arca da aliança do Senhor foi tomada. O povo de Israel foi derrotado numa guerra. A esposa de um dos filhos de Eli ficou tão amargurada que ela deu à luz forçadamente a um filho. E ela então dá o nome dele, que significa foi-se a glória do Senhor. E o próprio Eli, quando recebeu essas notícias, ele caiu para trás da cadeira que ele estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. Isso realmente aconteceu, porque quando Deus falou que ia julgar a casa de Eli, pelo que os seus filhos estavam fazendo, porque Deus havia dito para Eli, Deus havia mostrado para Eli, mas ele não repreendeu os seus filhos, ele não educou, ele não deu exortação aos seus filhos para que não apenas os filhos estivessem caminhando longe da palavra, do conteúdo, do querer, daquilo que está proposto, naquilo que Deus determina, naquilo que Deus requer na adoração, no louvor, na reverência, no temor da palavra. Mas acima de tudo, o fato de que eles estavam fazendo com isso também algo terrível, levando o povo, que eles eram aqueles que deveriam levar o povo à presença de Deus. E com isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo com que o povo abandonasse Deus. E aí eu digo para os irmãos o seguinte: nos nossos dias também, a palavra do Senhor tem sido muito rara. Quando eu digo a palavra do Senhor tem sido muito rara, o entendimento, o conhecimento e a sabedoria nessa palavra tem sido muito rara, eu digo aos irmãos que não é o fato da gente não ter uma igreja, uma congregação, um lugar para cultuar, não é o fato de estarmos vivendo essa pandemia e nem todos podem estar presentes nos cultos presenciais, não é o fato de não termos Bíblia para ler, porque o que não falta nas nossas casas, com certeza, são Bíblias. E que a gente está aqui fazendo uma transmissão online, fazendo uma transmissão virtual, você sabe, é só você clicar aí no seu celular, você tem acesso à internet e você tem acesso a Bíblias, várias versões. E você tem, então, milhares e milhões de pessoas também têm. Bíblias são distribuídas a milhares e milhares. Não é o fato de ter Bíblias online, impressas, sendo distribuídas, vendidas. Eu falo que uma Bíblia custar, em média, 10, 12 reais, eu acho muito barato. E você vai fazer um lanche
não sai por menos do que isso nunca. Sai bem mais que você fazer um lanche. E você compra uma Bíblia, né, para o valor de um lanche. E aí eu digo para os irmãos, a palavra do Senhor está muito rara nos nossos dias porque falta de conhecimento, de sabedoria, de ouvir Deus falando, de ouvir a boca de Deus nos chamando através da palavra, ouvindo Deus nos instruindo, nos orientando, nos mostrando os seus propósitos, nos mostrando a sua vontade, nos mostrando o caminho para Cristo, para Jesus, a salvação, nos mostrando a verdade absoluta, que é o próprio Deus, e a sua revelação, que é o seu Filho Jesus. Tudo que Ele fez por nós, a salvação, a cruz, a redenção, a justificação pelo sangue de Jesus, e muitas pessoas estão surdas, cegas, estão totalmente apáticas, né? Totalmente insensíveis a Deus e a sua palavra. Por isso que Jesus diz, né? Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Que nós sejamos como Samuel, que nós saibamos ouvir Deus, porque Deus está chamando, Deus está falando, Deus está mostrando o que está por vir, Deus está profetizando, Deus está dando visões, não novas revelações, novas profecias, visões, não, Deus está falando por intermédio da sua palavra, e nós precisamos ouvir Deus, porque tudo quanto Deus tem para revelar a nós, já está revelado e está na Bíblia Sagrada. Agora precisamos orar, clamar, suplicar, pedir que, através do Espírito Santo, Deus fale aos nossos corações. Mas a gente precisa ler, a gente precisa realmente buscar Deus, ouvir Deus, entender Deus, fazer a vontade de Deus, falar, como fez o profeta Samuel após ouvir Deus. Ele foi e falou, ele entregou a profecia, ele mostrou o que Deus estava falando com ele, e o que Deus falou que ia fazer, Deus fez. Ainda que foi terrível, ainda que foi algo que realmente, vamos dizer assim, balançou a sociedade naqueles dias. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, sermos como Samuel. Ao ouvir a voz de Deus, entendermos que é Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, entendermos que ela é a palavra de Deus. Ao ouvirmos as Sagradas Escrituras, entender que elas são revelação absoluta de Deus, que são a verdade absoluta de Deus, e que através da Bíblia Sagrada, através das Sagradas Escrituras, Deus tem falado à sociedade do presente século. Mas os homens precisam conhecer Deus, ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos viver essa palavra, nós precisamos testemunhar dessa palavra, nós precisamos transmitir essa palavra, ainda que nós tenhamos que usar palavras, mas o nosso testemunho fala mais alto, a nossa vida prática fala mais alto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, a Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, que Deus nos abençoe como família da fé, para que nós possamos ouvir Deus, entender o chamado de Deus, saber compreender o querer e a vontade de Deus e transmitir aquilo que Deus tem nos dado como palavra. Ainda que nós sejamos igreja, você vai pensar assim, mas pastor, nós somos igreja, nós estamos na igreja, nós vivemos a igreja. Samuel também estava dentro do templo, dormia dentro do templo, estava servindo ao Senhor. E quando Deus o chamou, ele não conseguiu entender, mas ele obedeceu. Quando o sacerdote ali disse para ele, para poder responder a Deus, fala, porque o teu servo ouve. Talvez seja isso que esteja faltando para nós hoje. Olhar para Deus, fechar os nossos olhos em oração e dizer, Senhor, fala.
porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, ao meu coração. Eu preciso ouvir de ti. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir os teus conhecimentos, a tua sabedoria, o teu entendimento. Compreender os teus propósitos. E abrir os olhos após essa oração em nome de Jesus. Na certeza de que o Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e ler a Bíblia. E procurar compreender a Bíblia. E fazer o que estamos fazendo aqui agora. Nos momentos de estudo, nas oportunidades das nossas programações presenciais que já estamos tendo aos domingos, escola dominical, culto, na sede, nas congregações, estarmos presentes para ouvir Deus. Porque na mensagem, na meditação, nas breves meditações que temos, Deus também fala aos nossos corações. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir que Deus esteja fazendo com que essa meditação possa produzir frutos nos nossos corações. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, pela tua palavra, pela tua revelação, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo entendimento que vem através dessa palavra, as Sagradas Escrituras. Nesse momento queremos te pedir, ó Deus, que assim como Samuel, que ouviu o Senhor, foi obediente à tua palavra, ainda que num primeiro momento ele não compreendeu e não entendeu, mas quando o líder, que era o profeta ou o sacerdote Eli, ainda que ele estivesse vivendo a situação pelo qual seus filhos estavam pervertendo a tua palavra, e ele foi julgado por não repreender os seus filhos, mas ele sendo o sacerdote daqueles dias, ele dá instruções a Samuel para que responda ao chamado do Senhor. E Samuel responde com obediência e em obediência. E o Senhor fala ao seu coração. Nós somos falhos, imperfeitos, como pregadores, como pastores, como líderes, assim como foi Eli. Mas a tua palavra é viva e eficaz. Ela é poder, ela é verdade absoluta, é palavra de salvação, é glória, é palavra que traz revelação, entendimento, conhecimento, sabedoria. E agora, nesse momento, nós olhamos para o Senhor e pedimos: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E que cada um de nós aqui presente nessa transmissão esteja nesse momento fazendo essa oração. Senhor, fala, porque o teu servo ouve, porque nós precisamos ouvir a tua voz e precisamos obedecer ao chamado do Senhor e viver e caminhar e estar na tua presença e fazer a tua vontade para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a continuação das tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja, que nesse momento de pandemia nós estamos, ó Deus, tendo essas transmissões, que essas meditações breves, simples, mas com o conteúdo bíblico na palavra, possa ser nesse momento sabedoria, conhecimento, entendimento para a nossa vida de santificação, de vivificação, de crescimento espiritual, de aprendizado na palavra, na Bíblia Sagrada, e que o teu Espírito Santo nos capacite a transmitir essa palavra, a testemunhar dessa palavra. Assim nós oramos agradecidos e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos os irmãos, Terça-feira que vem às 19h30, se Deus permitir, nós estamos de volta transmitindo o nosso momento de oração. Um grande abraço também, Célia Queiroz, nossa irmã Marilda Pova, lá de Reduto, Sebastião, Deus abençoe a sua vida também, o nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Ceil, a nossa irmã Célia Regina, a nossa irmã Jacira Dias, a nossa irmã Selma Erinja, presbítero Josias Cessa, Gilcinho Heller, grande amigo de infância, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, queridos.